Muito bem, agora são 7h34 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E neste programa de hoje a gente segue nessa linha aí de padrão sempre aqui do Grupo Folha da Manhã, conversando com essas pessoas inteligentes e que têm sempre algo mais para acrescentar aí em nossas informações, para a gente formar melhor nossa opinião. Hoje, não diferente, a gente tem o prazer de receber aqui Geraldo Raim Coutinho. Posso tomar a liberdade aqui e chamá-lo de doutor Gel Coutinho, de Gel Coutinho, porque eu acho que a maioria também o conhece assim. Bom dia, doutor Geraldo, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Prazer enorme conversar com o senhor aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Bom dia a todos que nos ouvem, nos veem. O prazer é todo meu. Agradeço demais pelo convite e gerou essa oportunidade de poder conversar um pouco aqui. Estou à disposição de vocês para tentar clarear aquilo que vem a ser o nosso ponto de vista sobre os assuntos que formam a pauta do dia da nossa sociedade. Gel, bom dia, obrigado novamente pela presença. Antes de a gente entrar no assunto da economia, que está pautado para esse bloco, você comandou durante muito tempo o PSDB aqui de Campos, tem uma militância em política relevante. Como é que você vê esse tema aí que a gente abordou no segundo bloco, esse possível aumento da área de influência de Garotinho no governo de Vladimir? Bom dia. Bom dia, Luiz. Luiz, eu vou ser de início sincero a você, afirmando que me faltam elementos para fazer uma análise um pouco mais profunda. Na política, os movimentos políticos raramente são aquilo que parecem ser. Então, a gente pode, no máximo, dizer da nossa percepção. Eu tenho o Vladimir em excelente conta, eu acho que é um político bem intencionado, é um político que pretende construir uma carreira longeva, ele não lhe falta inteligência para alcançar esse objetivo. Então, é difícil imaginar que ele cometesse agora, já no início desse primeiro mandato executivo dele, cometesse algum equívoco que pudesse despersonalizar o mandato dele. E, sinceramente, se ele permitir, que a estrutura do pai se apodere, das instâncias do governo, isso seria, sim, um movimento que iria descaracterizar, despersonalizar toda e qualquer iniciativa que ele venha fazer no futuro, como sendo de ideia própria. Então, eu prefiro aguardar um pouco para fazer um julgamento mais apropriado. Neste momento, me parece apenas que é uma busca pelos melhores quadros que ele possa alcançar. Me parece que é um esforço por reunir toda a inteligência e musculatura que estejam disponíveis para levar à frente um projeto de cidade de Campos. É assim que eu vejo nesse momento e, evidentemente, me faltando um pouco mais de substância e tempo para análise mais profunda. A gente vai fazer a análise do governo Vladimir no terceiro bloco, então vou deixar para a gente retomar esse assunto lá no terceiro bloco. Esse daqui, a gente deixou para falar da crise financeira do município, é uma coisa inegável, né? Você, como industrial empresário, teve muito tempo à frente da Firjan também, hoje está à frente da CISERG, né? Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio. Você conhece isso bem. A Folha fez, ano passado, até para evitar a prática de estelionato eleitoral na eleição de novembro, a Folha fez uma série de painéis, foram 11 painéis, com 34 representantes da sociedade civil organizada, especialistas em várias áreas, ex-presidentes do Legislativo, juristas também,
economista, especialista em finanças, cientista político, antropólogo, historiador, assistente social, enfim, representantes de sindicatos, representantes da iniciativa privada, grandes empresários de campos, um painel sobre vários ângulos de uma coisa inegável que era a crise financeira, né? E foram 11 painéis, pelas várias formações e visões, logicamente que houve muitas distinções de análise, né? Muitos pontos de vista distintos. Agora, três foram unânimes. E não creio que não unanimidade burra do qual ressalvava o Nelson Rodrigues. Mas acho que nesse caso é inteligente. Três pontos. Retomada da vocação agropecuária secular de Campos, com a qual ela foi fundada no século XVII, permaneceu até os Royds, como principal eixo da economia de Campos. Pregão eletrônico integral e parceria com as universidades. Da sua área, você pode falar dos outros dois, mas eu queria abordar esse que é da sua área, a retomada da vocação agropecuária. Como é que você acha que ela foi perdida e como que você acha que ela deve ser retomada, Gel? Luiz, essa é um tema, um tópico dentro do tema de desenvolvimento que realmente eu acho que mereceria uma pauta mais profunda, até um seminário para debater essa questão, porque ele transcende a questão simplesmente de crescimento econômico. Eu enxergo aí uma única alternativa de a gente realmente desenvolver o município de maneira integrada. Nós temos aí um sem número de distritos distantes do centro urbano que não tem outra potencialidade a ser explorada, né? Não tem outra vocação a não ser a agricultura. Essa agricultura ela pode se desdobrar em diversos setores do agronegócio, da própria pecuária, mas a realidade que se impõe é que nós não temos como cuidar do nosso maior ativo imobilizado, que é a nossa extensão territorial, sem levar a agricultura para essas praças mais distantes. Então, ela tem que ser vista como alternativa única do desenvolvimento econômico, mas também como a principal plataforma para levar o desenvolvimento social, para levar tudo aquilo que uma comunidade distante do coração da cidade precisa para ter uma vida digna, para ter um horizonte que permita imaginar as próximas gerações ainda apegadas àquele endereço que não é o que tem acontecido. Isso, em boa parte, se a gente for buscar as causas lá atrás, houve, de forma deliberada, um abandono político, né? Toda essa região que é vinculada ou dependente da agricultura, ela foi, de certa forma, escantilhada por não ter atrativo eleitoral. E aí foi, aos poucos, se criando, né, uma diferença, até mesmo sem que o nosso cidadão urbano percebesse, ele foi consolidando, né, uma discriminação com essa região do interior e apontando o dedo para a agricultura como sendo a responsável por eventuais atrasos ou eventuais carências de algumas regiões dessa. Excepcionalmente, a cana-de-açúcar foi vítima desse movimento, né? O plantador de cana foi apontado durante gerações como algoz de todas essas mazelas que hoje castigam essas áreas do interior. Isso é uma coisa que precisa ser revista urgentemente. Não se pode mais insistir nessa tecla, seja da questão do açúcar, seja a questão da cana-do-açúcar. Esses segmentos jamais foram responsáveis de forma deliberada por atrasar o desenvolvimento de qualquer região. E aí as pessoas, no afã
de fundamentarem, né, as suas teses, né, de trazerem argumentos que confirmem, né, a sua linha de raciocínio, começam a buscar lá no passado razões e motivos que pudessem colorir esse quadro que defendiam. E aí, o que a gente observa? A gente observa uma população que é quase que hostil ao passado que viveu. Uma população que faz um esforço tremendo para tentar reescrever a sua própria história. Isso não deu certo em lugar nenhum do mundo, isso não vai dar certo aqui. Nós temos que rever essa posição, isso começa por um exame de consciência onde possa levar a nossa coletividade a fazer as pazes com a nossa história. Nós tivemos várias mazelas que hoje a gente aponta com toda tranquilidade no passado. Sim, tivemos, trago aqui com toda a tranquilidade a experiência com o modelo econômico da escravatura. É um absurdo que todos nós abominamos, né? Uma excrescência que não traz nada de positivo para a experiência humana. Agora, isso ficou lá atrás. Isso não foi uma exclusividade do canavieiro ou do industrial do açúcar. Isso era uma prática useira e vezeira daquele momento, daquele modelo político-econômico que vigia a época. As prefeituras tinham os seus escravos, a própria igreja tinha os seus escravos, enfim, não era uma coisa ilegal, não era uma coisa que você pudesse trazer para a análise dos dias de hoje, da forma como a gente enxerga as relações humanas. Temos que deixar isso compartimentado lá no contexto da época e fazer as pazes com a história maior, né? Isso significaria trazer de novo a importância da agricultura para a construção da nossa cidade. Isso significa, de novo, valorizar a agricultura como alternativa econômica e, afinal, reconhecer como um único viés capaz de dar respostas às demandas e mazelas que hoje estão presentes em cada um dos distritos do interior da nossa cidade. Nós ainda somos, né, uma cidade com extensão geográfica diferenciada no Brasil, né? Até muito pouco tempo atrás, antes da explosão das reformas que criou um sem número de municípios, nós éramos um dos maiores municípios não amazônicos do Brasil, em extensão geográfica. Ainda não estamos fora dessa lista, mas precisamos entender que Campos não se resume à área urbana, né? Esses nossos conterrâneos de Santo Eduardo, de Bom Jesus, da Barra do Furado, de Tocos, de Dores do Macabu, desses extremos todos, eles precisam ser vistos como cidadãos campistas e essas regiões precisam ser atendidas. A única forma mais imediata é aproveitar as potencialidades e vocações que já se observam nesses locais. E aí não há como fugir da agricultura. Você quer comentar os outros dois pontos desses painéis, o pregão eletrônico integral e a parceria com as universidades? Posso, Luiz. O pregão eletrônico realmente é uma modalidade que se impõe como a maneira mais lícita e transparente de você integrar, né, uma comunidade empresarial, né, dentro das relações de orçamento, de compra e venda, de movimentação financeira, que é importantíssima, que, né, originada no orçamento público. Para isso, precisávamos também ter um trabalho permanente de qualificação da nossa classe empresarial, seja no segmento de serviços, comércio, ou até mesmo da indústria, né? E isso é um esforço que jamais se esgota, ele deve ser encarado como uma ação de Estado permanente, e aí você tem vários parceiros que podem ser buscados, que auxiliam isso,
tem história para mostrar competência nessa área. O Sistema S está aí para provar o que eu estou dizendo, seja o Sistema S do comércio, o Sistema S da agricultura, do transporte, da indústria, né? Todos esses têm competência de história para mostrar competência nessa área. O Sistema S está aí para provar o que eu estou dizendo, seja o Sistema S do comércio, de história. Eu tive um problemazinho com retorno aqui. Sim. Está repetindo aí. Parou no Sistema S, Gel. Tá. Na questão das universidades, eu queria só pontuar sobre a UENF, né? Eu acho que ainda, passado todo esse tempo da presença da UENF aqui na nossa região, na nossa cidade, ainda falta encontrarmos o melhor modelo que aglutine, né, as inteligências comprometidas com um conjunto, né, de ações que podem derivar, né, da presença da UENF na nossa região. E aí eu digo que um colegiado que pudesse reunir os próprios gestores da UENF, gestores públicos, representantes da iniciativa privada, que a gente ainda precisa encontrar um modelo certo de abrir um canal que possibilite a apropriação por parte do cidadão local daquilo que a UENF é capaz de fazer. E ela é capaz de fazer muito. Eu queria lembrar uma passagem onde, faz algum tempo já isso, né, onde se questionavam algumas coisas da UENF. A UENF estava numa certa discussão pública com o Estado e até com o município, né, sobre sua validade. Algumas pessoas diziam que os orçamentos deveriam ser direcionados para estimular a vinda de fábricas, vinda de produção real. E eu lembro que eu fui provocado a falar e escrevi até um artigo sobre isso na Folha da Manhã, né? Engraçado que o repórter veio a mim com a certeza de buscar eco nesse discurso de que tinha que se privilegiar a indústria. E eu insisti dizendo, temos sim que privilegiar a indústria, agora temos que reconhecer que a indústria mais importante que nós temos aqui na região é a própria UENF enquanto fábrica de inteligências, né? Ali você produz conhecimento, ali você produz inteligência, ali você ensina a quem vai buscar formação ali, ensina a aprender novas tecnologias, ensina a lidar, né, com o inusitado do conhecimento. Enfim, nós temos que dar todo apoio e reconhecimento da relevância da UENF, mas precisamos fechar ainda esse elo, que foi um elo imaginado por Darcy Ribeiro lá atrás, no modelo que depois foi reformulado. Mas se nós formos rememorar, a gente vai lembrar que havia 3 braços: a Tecnorte, a FENORTE e a própria universidade, né? Onde a FENORTE cuidaria da administração, reservando a parte dos professores apenas para dedicação ao ensino e à pesquisa, né? E a Tecnorte cuidaria dessa questão da produção de tecnologia e integração universidade-empresa, né? Isso foi reformulado, essas estruturas existem hoje com um novo modelo, mas ele precisa acontecer, né? As experiências de incubação que existem, algumas lá já bem sucedidas, precisam ser intensificadas e ampliadas, e isso precisa chegar na ponta, precisa chegar para a cidade. Então, voltando aqui ao cerne da questão, precisamos sim das universidades presentes na discussão do desenvolvimento da nossa cidade. Precisamos sim, ao lado disso, trazer
mecanismos e ferramentas que tornem isso visível e acessível por parte do empreendedor. Isso eu usei a UENF aqui como linha de raciocínio, mas vale para todas as outras universidades, do conjunto de instituições de ensino e pesquisa que a gente tem nessa cidade, que é tão rico. Gelson, 7h55. Nogueira, você quer fazer encerrar o bloco ou adiantar com uma pergunta? Quer fazer o quê? Só para a gente complementar aí e fechar esse bloco, colocar uma questão aqui. Existe um conselho na UENF e, segundo informações que a gente tem uma vaga lá para representante da comunidade. E às vezes é difícil. Agora com essa pandemia, então, né, a gente sabe que está meio parado, mas essa colocação do doutor Geraldo é importantíssima. E a gente vê o trabalho hoje, né, dos docentes, do próprio reitor também, de abrir ali a cancela, né, abrir a entrada da UENF, quebrar essa questão de muros e criar pontes com a comunidade. Então, e precisa essa cadeira da comunidade lá nesse conselho ser ocupada de fato, né, e com presença, né? Tomara que isso aconteça. Eu não posso deixar de pontuar também, Luiz e Cláudio, por favor, a questão do desenvolvimento tendo como núcleo Porto do Açúcar, né? Isso é uma iniciativa que nós temos hoje aqui no município que seguramente vai definir o nosso futuro. E a gente precisa começar a se apropriar disso desde já, sob pena de lá na frente a nossa classe empresarial, toda a nossa sociedade virar meros espectadores de um boom de desenvolvimento, de crescimento econômico, né, que vai passar como se fosse numa tela de cinema. Isso precisa ser percebido e, mais uma vez, acho que é sim papel do poder público captar os sinais de oportunidade que emanam dali e trazer isso da publicidade à nossa classe empresarial, trazer formação para nossos empresários, que eles possam se gabaritar e se habilitar para capturar essas oportunidades. Junto a isso, jamais podemos esquecer que nós temos um endereço muito excepcional, muito raro aqui hoje no município de Campos, na questão de logística. Hoje nós congregamos aqui, né, o entroncamento rodo, ferro, aqua, aeroviário. São 4 modais que não se conversam hoje, né, mas podem sim, se bem trabalhados, criar aqui um polo logístico com vantagens competitivas que raros endereços poderão ter. Para isso, a gente tem que começar agora. Quando eu falo, por exemplo, na questão do ramal ferroviário, se desde já não houver uma preocupação em separar as áreas ou reservar as áreas para passar o leito ferroviário, a gente vai lá na frente bater de cara na parede, né, com a área conurbada, sem espaço para poder fazer um leito de forma adequada. E o que viveu o Rio de Janeiro durante os últimos 30 anos, né, onde as cargas mal podiam chegar no porto do Rio de Janeiro, eram 4, 5 dias para atravessar 6, 8 quarteirões, porque ali as áreas foram sendo ocupadas, não houve cuidado do poder público e depois não havia mais como transitar. O caso nosso hoje ainda há tempo, mas urge que esses cuidados comecem a ser tomados, né? Olha, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado, faz-se um planejamento de longo prazo e começa a tomar medidas imediatas para que lá na frente a gente não tenha esses impedimentos. E isso é um potencial que não pode ser esquecido jamais em qualquer construção de cenário futuro do desenvolvimento de Campos. Perfeito, doutor. Vamos ao intervalo, são 7h59. Aliás, quem falou isso aí que o senhor está falando, perfeitamente aqui, o Aloysio se lembra bem, naturalmente,
foi o Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Ele falou: o campus está na vitrine aqui, espetacular. Nós vamos ao intervalo comercial, são 7h59, oferecimentos, laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.